Olá, meus queridos! Olá, quinto ano! Vamos começar mais um dia de atividades, tá certo? E nessa nossa terça-feira, teremos as nossas aulas de matemática e história, tá certo? Bem, e hoje vamos dar início aos nossos estudos, vamos começar as nossas atividades a partir do estudo da matéria de história, tá bom? Bem, e nesse nosso quarto bimestre, estamos trabalhando, sobre o Brasil do século XXI. Estamos estudando, sobre como a política ela foi mudando ao fim da ditadura, tá bom? E no início do nosso estudo falamos sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, as suas mudanças, o que ele tentou melhorar no governo. Já depois do mandato de Fernando Henrique Cardoso, quem foi eleito a presidente foi Lula, que passou 8 anos à frente da presidência, que fez as suas mudanças, que fez muitos projetos que era uma continuação do governo de Fernando Henrique Cardoso, que era voltado à população mais carente e também nessa tentativa de melhorar a economia brasileira. Após os 8 anos de mandato de Lula, no finalzinho do seu governo, do seu último ano à frente da República, à frente da presidência da República, houve muitas notícias, muitas investigações em relação ao seu governo, porque muitas pessoas que estavam ali diziam que era um governo corrupto. Então foi aí que começou as investigações sobre o governo de Lula, as coisas que aconteciam ali, tá certo? E após esse seu mandato de 8 anos, que foi eleito e reeleito, após esses 8 anos, ele apoiou a candidatura de Dilma Rousseff à presidência em 2011, que ela fazia parte também do mesmo partido que Lula, o PT, o Partido dos Trabalhadores, e assim, Dilma foi eleita em 2011 como a primeira presidente do Brasil. O seu governo, ele procurou, ele tentou continuar os projetos que tinham lá no partido, no governo de Lula, ela tentou continuar, melhorar e fazer essas mudanças na economia, porque a economia do nosso país ela vinha muito fragilizada. Mas, no seu primeiro ano de governo, Dilma não conseguiu manter a economia bem. Ela não foi uma economia favorável para os brasileiros. Tinha uma crise internacional que acabou afetando o Brasil também. Então os preços aumentaram, a inflação estava em alta, então cada coisa que era vendido aqui tinha os seus preços absurdos e foi muito criticado, porque o pensamento, o intuito do governo dela, era de melhorar a economia. Só que no seu primeiro ano já teve esse impacto tão grande que acabou sendo refletido, nos produtos que estavam sendo vendidos naquele ano. Então, conforme o país ia passando por essas dificuldades, que foi muito impactante para as pessoas, porque os alimentos aumentaram, tudo acabou aumentando o seu valor por causa dessa crise que aconteceu. Então a população brasileira estava muito insatisfeita com a sua forma de governo, porque os preços das coisas estavam aumentando. E no ano de 2014, o nosso país seria a sede da Copa do Mundo, que foi realizada em 2014. Então, a população via aquele uso do dinheiro como um uso, quantidade absurda sendo gastada para construção de equipamentos para ter essa Copa aqui no nosso país. Então, a população estava sofrendo com o valor alto dos produtos, das coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, e o Brasil iria ia sediar a Copa do Mundo aqui no nosso país, a Copa do Mundo de futebol, e era um gasto além do que o nosso país ele poderia aguentar, ele poderia gastar, e as coisas ainda estavam em alta, então o país ficou muito insatisfeito com essa forma de governo dela. A partir daí, além desses conflitos que foram tendo, dessa insatisfação da população, continuava aqueles escândalos, aquelas notícias sobre um governo fraudulento, um governo corrupto, um governo que acabava roubando dinheiro da população. E a população estava passando por essas crises.
né? E então, essa insatisfação, ela levou que a população brasileira tivesse, né, várias manifestações no ano de 2013 que acabou abalando, né, a popularidade do governo Dilma, que tinha projetos na sua candidatura de melhorar, né, as condições do brasileiro. Só que isso não aconteceu a partir dessas inflações, desse aumento, né, da economia, no aumento do valor dos produtos. Mesmo assim, ela foi reeleita em 2014 para a presidência do Brasil, mesmo sendo uma eleição muito acirrada, muito apertada, né, voto a voto ali, mas mesmo assim ela ainda conseguiu continuar no governo, mesmo com a insatisfação da população, as pessoas ainda acreditavam na melhoria que poderia acontecer. O seu segundo mandato, ele desde o início, ele foi contestado, né, por parte da população, entre a sociedade, porque a sociedade ainda queria mudanças. E mesmo assim, uma boa parte da população achava que ela poderia mudar, que ela poderia melhorar as coisas. E outra parte estava insatisfeita com o que tinha acontecido naqueles 4 anos de mandato dela. Então, entre esse apoia, não apoia, acha ruim ou acha bom, esse governo dela ainda foi muito criticado durante o tempo que ela passou à frente do governo. E continuou, né, aquelas acusações de corrupção, de um governo corrupto, de um governo que utilizava o dinheiro público para seu uso próprio, né? Então, isso também acabou abalando muito o seu governo. Então, a partir desses protestos, a partir da insatisfação da população, Dilma Rousseff acabou perdendo grande parte dos apoios que tinha o seu governo. Então, poucas pessoas ainda estavam apoiando a presidente. E assim, ela acabou, né, perdendo e acabou, né, chegando ao ponto de ser decretado o seu impeachment. E o que é impeachment? É um momento em que existe uma insatisfação tanto da população e tanto das pessoas que estão ali no Congresso Nacional, né? Como eu disse, grande parte dos governantes, grande parte das pessoas que estavam ali no Congresso Nacional não estavam mais aceitando essa forma de governo de Dilma. E seus aliados tinham diminuído muito, porque era visto como um governo extremamente corrupto. Então não é essa forma de governo que o nosso país queria. Então acabou existindo esse impeachment, existiu o pedido de impeachment e 31 de agosto de 2016 foi realizado o impeachment. Então assim, a atual presidente do Brasil saiu da frente do poder. E quem ficou, né, como presidente do Brasil até uma nova eleição foi o seu vice, Michel Temer, e ele continuou tentando reorganizar a bagunça que estava no governo e de tentar, né, novos aliados e que pessoas confiassem na sua forma de administrar. Michel Temer, como vice-presidente de Dilma Rousseff, ele também deixou de apoiá-la. Ele também fez parte, né, das pessoas que se juntaram para pedir o impeachment da presidente. Então, houve essa votação, houve esse impeachment, né? A grande maioria do Congresso Nacional estava reunido ali e acharam justo e melhor para o Brasil. Então, a Câmara dos Deputados, eles realizaram essa votação em dezembro de 2015 e grande parte votou, né, a favor do impeachment. Então, assim, ela foi retirada do cargo. E quem ficou à frente foi Michel Temer. Na página 463, mostra, né, uma imagem relacionada a esse dia da votação, que ficou marcada, né, pela retirada de um presidente depois de muito tempo que estava à frente do governo, e foi tido esse impeachment por causa da insatisfação que a população brasileira estava com aquele governo. Então, para concluirmos os nossos estudos, vocês vão fazer essa atividade de fixação aí na página 463, que falam sobre o governo, né? O governo de Dilma Rousseff, e que ficou marcado também por ser a primeira mulher à frente a uma presidência. Tá? Então tivemos esse marco histórico, como já estudamos, sobre essa luta, né, das mulheres de poder, né, participar dos governos, né, tanto
sendo prefeitas, vereadoras, governadoras, deputadas, federais, estaduais e até mesmo presidentes ou senadoras. Então, a grande maioria, né, das pessoas que estão à frente de algum tipo de governo é constituído por homens. Então, existe uma minoria aí que quem está à frente são as mulheres. Então, Dilma Rousseff conseguiu algo que há muito tempo ou nunca tinha existido no nosso governo. Ela foi a primeira presidente mulher e que ela ficou à frente. Por mais que tenha sido um governo conturbado, com muita insatisfação da população, mas ela tentou fazer as suas mudanças, tentou melhorar. Então fica aí, né, esse marco histórico por ser a primeira mulher e que também tivemos esse impeachment depois de muitos anos, né, sem algo assim ser realizado. Tá certo? Então façam a atividade, façam a leitura dessas duas páginas e como eu sempre falo, né? Saber um pouquinho da história é importante e foi algo que aconteceu há muito pouco tempo. Fazem 4 anos, né, que esse impeachment de Dilma Rousseff aconteceu. Então é um marco histórico, é algo que faz parte da nossa história e que faz pouco tempo, né, que isso aconteceu. Então, meus amores, as nossas atividades de história são essas. Temos a nossa próxima aula de matemática, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem perguntar. Um cheiro e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!